Queria que baixasse um pouco o som, Sônia. Bom, vamos bater um papo. Hoje, 32ª aula do curso preparatório de exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. Essas aulas têm como objetivo dar uma olhada superficial sobre o desenvolvimento humano. É possível que essas aulas tenham a publicação em 3 volumes. Inclusive encontrei uma pessoa que ofereceu-se para publicar. Se você pudesse dar nem que seja um volume, né? Primeiro volume. Então são 42 aulas. Então se dividiria em 3, seria 3 e 14. Então da primeira a 14ª, a segunda, 15ª, a 28ª e o terceiro da 29ª a 42ª. Né? Então é possível que isso aqui venha a ser publicado. De alguma forma, nós temos, com o auxílio dos espíritos, sem nada em demasia ou como algo muito sofrido, porque nenhum trabalho tem que ser sofrido, tudo tem que ser prazeroso. E eu tenho encontrado muito prazer em verificar o psiquismo humano na construção da divindade, a primeira divindade. Então, caminhamos aqui como é que surgiu aqui os primeiros deuses, né? Necessidade da primeira divindade. Como é que o psiquismo foi construído, né? Primeiro, constrói-se o humano. Depois tem que ter uma explicação como é que esse humano chegou aqui. E só uma forma de você explicar isso, criando mitos. E dentro... Oh, Sônia, eu vou aumentar a temperatura. Não, desliga esse e liga aqui dentro. Desliga esse. Então, dentro dessa... Obrigado, volta. Então, dentro dessa lógica, nós vamos encontrar a primeira forma do psiquismo humano, a primeira aplicação, na mitologia. E se você busca as bases que constituem a forma de pensar hoje do homem, nós encontramos isso aqui nos primeiros registros pelas escavações, pelos livros, pelas pinturas e pelas estátuas em pedras, pelos símbolos. E é analisando esses símbolos que vamos encontrar aqui o primeiro estágio do psiquismo humano. A gênese católica
ou judaica, vai falar de uma história que Adão, o primeiro homem, e dentro da sua solidão, ele rogou a Deus que estaria muito só. Antes disso, voltando à mitologia judaica, porque as outras também não são diferentes. Se pegar a mitologia africana, a mitologia grega, né? A mitologia egípcia, a mitologia asiática, hinduísta, ou mesmo dos índios, não se diferencia muita coisa. Então, surge o desejo de criar a sua semelhança e constrói do barro o homem. E esse homem retira dele mesmo uma parte e constrói a mulher. Bom, e aqui existe um jardim, uma ociosidade, surge o desejo de crescer. Deixe aceso. Não, é só encostar ali que ele não entra. Siriri quer dizer cupim? Tem, não. Então, quando surge a explicação de onde você veio, né? Porque tem que ter uma explicação. A mitologia é a base do primeiro núcleo do psiquismo. A partir disso, os deuses são igual aos homens. Quando falamos aqui da monogamia de nossa sociedade, e muitas vezes criticamos algumas sociedades poligâmicas, você vai encontrar entre os deuses, na mitologia, a poligamia. Então, dentro da mitologia dos deuses africanos, existe a poligamia. Onde Oxum é uma das esposas de Ogum. E eu estava lendo isso essa semana, né, Dani? Lendo isso essa semana. Tem um livro, tem a minha cabeceira, então lá, muitas vezes tem 4, 5 livros, ou em cima da mesa, ou na clínica, né? Então gosto do livro. E eu fiquei interessado, né? Eu fiquei olhando como é que são muito próximos, né? Aí você vai ver a questão do grego. E lá, na mitologia grega, os deuses também têm sentimentos humanos, de raiva. Aí você pega esse sentimento humano, você vai olhar, e você encontra isso aqui dentro da mitologia africana. Então tem algumas proibições, como tem na mitologia religiosa,
O judaísmo existe uma série de proibições de alimentos. E se você pegar aqui o candomblé e outras religiões que faz parte ainda do primeiro estágio do psiquismo humano, surge o que o Deus come, o filho daquele Deus, ou protegido daquele Deus, não pode comer. Citamos aqui. Oxumaré gosta de batata doce. Mas os protegidos de Oxumaré é proibido comer batata doce. E assim sucessivamente. Então, mistura-se o psiquismo da divindade com o psiquismo da criatura. E nesse movimento você vai chegar até Jesus. Surge com Moisés no Egito a mitologia, o pensamento da unicidade de Deus. Que ele vem como a primeira planta a nascer e a desenvolver esse pensamento, e surge escolas, religiões, sociedades em que vão desenvolver, muitas vezes a preço do sacrifício da sua própria sociedade. O sacrifício está sempre como base do crescimento ou transferência ou manutenção desse estágio do psiquismo. Quando olhamos a implantação do segundo estágio do psiquismo, que é o cristianismo, está cheio de seres que doaram a sua própria vida em prol de reafirmar o nascimento desse movimento, ou o nascimento desse psiquismo, desse psique. E vamos encontrar nos estudos do senhor Carl Jung, no campo da psique analítica, ou da psicanálise, na psicanálise é Freud. Ele vai observar os blocos de pensamento que constituem orientação para aquele grupo social. Então, para os que ainda vivenciam o primeiro estágio do psiquismo humano, temos aqui toda uma ligação à mitologia primária da explicação de onde veio o homem e a multiplicidade dos deuses e a sua vivência, a sua interação. Quando chegamos em Jesus, ele finaliza esta fase com a pregação, divulgação de outra forma, de outro estágio do psiquismo. E aqui, depois de alguma análise, vamos encontrar os mesmos elementos que formou a primeira base do psiquismo humano, que deu origem às divindades, sendo coautora da instrumentação dos fenômenos extrafísicos, do exercício mediúnico de Jesus.
quando busca a intervenção, orientação e direcionamento dos espíritos da natureza. E ele fala de um grande ser, criador de todos esses universos, mantenedor e orientador. E nos ensina a fazermos a prática da caridade para nos elevar, mata a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, coloca a renúncia, a caridade e o perdão como as bases primárias do segundo estágio do psiquismo. E formaliza como rótulo ou símbolo. Nunca devemos esquecer aqui a simbologia. A simbologia do seu martírio é a cruz elevada até hoje para os seus observadores. No caso de Davi, ou do judaísmo, a estrela de Davi é um dos símbolos primordial. Uma organização bastante conhecida da sociedade no tocante ao poder, ao comércio e à política. Encontramos aqui os símbolos maçons, que vai nortear o pensamento de uma sociedade dominante. Mas esses mesmos símbolos nós vamos encontrar como sendo sinais de identificação de alguns deuses da primeira fase do psiquismo. Um dos símbolos é o tridente. E aqui você vai analisar outras sociedades que viveram esse mesmo período. Os sinais são quase idênticos. Esse mesmo tridente é utilizado também na África. O grande problema que surge aqui é a falta de esclarecimento, de deturpação. Então, algumas religiões, observando a falta de conhecimento, esta parte frágil, e a explora como forma dominante, ou de dominar os seres menos esclarecidos. Deveriam fazer papel ao contrário, levar a luz da razão, a luz do conhecimento, e não a escuridão da escravização. Nas histórias do Brasil, quando encontramos os relatos dos irmãos lusitanos com os nossos indígenas, onde não conheciam a prática ou a tecnologia de produzir espelhos ou ferramentas, foram chantageados com apenas exposição da pólvora e do álcool. Se é líquido e coloco fogo,
se você não me entregar as suas riquezas em ouro, eu irei colocar fogo em seus rios. Pela falta de conhecimento, ainda vivendo no primeiro estágio do psiquismo humano, como criança, entregaram as suas riquezas. Se tivesse conhecimento, poderia se safrar ou se livrar dos seus apossadores. O primeiro estágio do psiquismo humano, os relatos da história, nos mostra ponto de observação bastante significante ou significativo. Toda pequena semente ou toda semente, ela um dia eclode, nasce, cresce e produz. E esta é uma lição a ser observada. Todos os grandes caíram, caem e cairão, por falta de observação deste único ponto. Tudo o que é pequeno e insignificante, com a ajuda do tempo, tornar-se-ão grandes e significantes. E os grandes e significantes, se não tiverem esta visão, voltarão a ser pequeno, reciclando os seus aprendizados. E aqui, o segundo nascimento, aliás, o nascimento do segundo estágio, vai sinalizar nesse sentido, pedindo que a sociedade ou seus mandatários dirigentes tenha como status primário a humildade. O humilde, o dirigente humilde, reconhece os pequenos e a valoriza. Quando os pequenos forem grandes, eles terão aliados. Se você não valorizar e não aprender essa lição, quando os pequenos crescerem, você terá inimigos. Quer permanecer? Quer manter aqui um estágio longínquo de aperfeiçoamento, sem passar pela reciclagem? Aprenda a humildade. Respeite os grandes, mas os grandes não lhe colocam medo. Não são perigosos, porque eles já cresceram. O que deve ser observado são os pequenos, porque este está assinalado o seu crescimento. E se você cuidar, quando eles estiverem pequenos, quando for o grande, serão seus aliados. E aqui é o grande pensamento de Jesus, quando nos ensina a termos responsabilidade com os espíritos da natureza, cuidarmos dos pequenos. Quando esses forem grandes, nos auxiliarão e jamais irão lutar contra nós, mas terão o espírito da gratidão, que é um dos grandes espíritos da natureza. A natureza sempre agradece
àqueles que a valoriza e a reconhece. O espírito de ingratidão será sempre chamado a refazer seus estágios. E esses estágios quase sempre não são compreendidos. Vêm acompanhados de inúmeros dossiês de reclamações. Alguma pergunta? Não. Não? Essas mudanças climáticas? Existe os espíritos que comandam a natureza, os ventos, a água, fogo, chuva, prosperidade. E aqui vamos caminhar um pouco, buscando alguns vícios ou tendências de escravizar povos, seus deuses e, por sua vez, seus psiquismos. Quando buscamos o nome em aramaico do Senhor Jesus, responsável pela implantação do segundo estágio do psiquismo humano, vamos ouvir a pronúncia de Yeshua. Logo, os aprendizes desta novo estágio do psiquismo, nova forma de agir, quando encontramos alguns espíritos em nome de Yeshua fazendo bem, questionamos: em nome de quem estás executando esse trabalho? E foram inúmeras vezes que responderam Yeshua. Mas para canalizar aqui a escravização do psiquismo do povo africano e dos seus deuses, os chamamos, já classificamos de Exu. E dentro da linhagem dos deuses do primeiro psiquismo humano, há diversas opiniões que precisará ser revista. Porque muitas formas preconceituosas se vivem, inclusive, no meio da religião, ou de algumas religiões, simplesmente porque não entenderam a tradução ou em nome de quem estava se falando. E esses irmãos são os irmãos que precisam do trabalho da caridade para a sua evolução. E nós não temos o direito de menosprezá-los, escravizá-los, de forma
imprudente. Então é necessário entender como é que o mundo extrafísico se organiza. Se organizou no passado e se organizará no futuro. E a nossa comunicação em uma só sociedade. Todos corresponsáveis pela harmonia. Os homens não farão nada. Nenhuma de suas atitudes serão aproveitadas para amenizar o drama do planeta, se não tivermos o concurso dos mestres da própria natureza. Se nós não somos capazes de dirigir o nosso próprio caminho, como queremos dirigir o caminho do grande planeta? Se eu me classificar como coautor do grande estágio harmônico que esperamos do planeta, é possível que isso aconteça. Mas onde eu passar, as mãos estarão estendidas, convidando a todos, os que dormem, para acordar e caminhar conosco. Se eu esperar que outros façam, o trabalho que eu tenho que fazer, é possível que o outro também esteja esperando que eu faça o trabalho que ele tem que fazer. Enquanto a preguiça e a inoperância estiver guiando os nossos espíritos, a escravização, tortura, vícios, dor e penúria serão os nossos companheiros de todos os dias e todas as horas. Quando acordar do meu sono profundo, de esperar que o Deus fará por mim, e que o Deus do outro, ou que o mesmo Deus, acorde o outro e não a mim, continuarei vivenciando o estágio primário do psiquismo humano. E este psiquismo foi decretado a sua morte com a chegada desse deslumbrante homem, pelos seus ensinamentos, sua filosofia, sua forma de pensar, sua forma de agir, respeitando em demasia a cooperação de todos os filhos de Deus. Para ser respeitado, ele respeitou a si mesmo. E aqui pontuamos o que chamamos de clareza de consciência. Nenhum espírito vai obedecer ou aceitar como um condutor o que tem a consciência manchada pelas suas atitudes. Mas todos os espíritos seguirão
como alunos pedindo novas explicações e executando a boa obra, quando no meu psiquismo brilhar a luz de minha consciência. Algum questionamento? Não? A passagem do primeiro para o segundo, primeira fase, segunda fase do psiquismo humano, teve um grande marco que você falou, que foi a passagem de Jesus. Na nossa evolução vão existir mais outros marcos para essa evolução ou não? A evolução é gradual e esse primeiro marco nunca mais vai se repetir. Para essa sociedade, não. Para essa espécie, não. Mesmo passando de expiação e prova para... E aqui nós vamos, porque até então falávamos de uns seres invisíveis que eram igual a nós. Depois encontramos que os seres invisíveis, eles têm vícios que podem ser melhorados, podem ser ajudados se nós tivermos como atitude diária a conduta de aprendiz. E Jesus chega e faz o marco do segundo estágio. Mas aqui no caminhar, nós vamos encontrar algo dissidente, que achamos muitas vezes no primeiro pensamento que há uma dissidência realmente, mas no olhar um pouco mais aprofundado, nós vamos encontrar não divergência, mas convergência. E aqui a humanidade é banhada por um movimento chamado Iluminismo, o nascimento e crescimento da razão, muitos virando-se o campo de sua visão e seus interesses para o laboratório, para o campo da observação. E no campo da observação mostra que aquelas divindades primárias são seres que ainda hoje necessita de nosso auxílio e nós necessitamos também dos seus. Somos co-necessitados, intercalados. E chegamos aqui na segunda metade do século XIX com o cético professor Hipólito, verificando a inteligência que poderia mover-se expressando alguma inteligência. E novamente, o olhar da observação cataloga os ensinamentos e norteia o nascimento desta grande corrente libertadora da encarnação e reencarnação. E o porquê disto? E para quê? E abre portas questionadoras. Qual é a minha origem? E quais são os meus objetivos? E vai elucidar o exercício da razão, do autoconstruir, o nascimento da fé, sua força e suas potências transformadoras. E com isto, arrasto comigo multidões
que ajuda a realização de novos projetos. Salutar para a humanidade, para mim e para as nações futuras. Alguma... Foi explicado satisfatoriamente? Algum questionamento? Voltando aqui ao estágio em que vivemos, um símbolo de religião ou de alguma religiosidade não nos autoriza a desfazer ou desmerecer qualquer outra religião que já nasceu ou que nascerá. É necessário compreender que todos têm o direito de estagiar segundo seu grau de evolução. O grande objetivo é trazer aos senhores o humanismo para as religiões, a bondade humana do Deus único para todas as religiões. Não um Deus exclusivista, mas observarmos a grandeza e vivenciarmos isto. O grande poema que a humanidade ainda não entendeu. Pai nosso que estás nos céus, estrela de profunda bondade, de justiça e perfeição, de construção profunda, realeza imensurável pelo meu estado de evolução. De ti chega em abundância todo o alimento que eu necessito para viver. Por rebeldia, quero distanciar-me de ti. Por achar que não tenho obrigações. Liberdade é fazer. É saber quem sou, construir o meu caminho. Os teus estágios são benditos, inclusive o estágio da dor. A dor, quando chega, quanto tempo ela retira do meu futuro? Ela me eleva, ela me faz refletir em mim mesmo. Onde estou vivendo o estágio de profunda loucura? A força de transformação está em mim. Quando encerro todas as portas de possíveis inimizades. Quando decreto o estado de perdão incondicional. O poder e a glória não está em mim, mas está nos senhores que me perdoam. E não está nos senhores, está em mim, quando vos perdoo. A eterna bondade estageia conosco.
no estado de desperto ou de sono profundo. O maior tormento que vivíamos era a possibilidade de nos separar dos corações amados pela porta da morte, pela porta da morte. Eis que os mensageiros da luz nos trouxeram as verdades inquestionáveis de que eles permanecem conosco. Eu continuo gozando das benesses dos corações que amo, mas também sou responsável dos malefícios dos corações que odeio, que me nego a perdoar. O grande poder de Deus está aqui. Em poder lhe chamar de irmão. E o Senhor poder nos chamar de irmãos. E assim encerramos essa pequena exposição sobre o primeiro estágio do psiquismo humano. Esperamos que os irmãos tenham compreendido. Se tiver algum questionamento? Algum questionamento? Vânia? Regina? Walter? Maria do Carmo? Sônia? Menina? Caríssimo Soares? Caríssimo irmão? Felipe? E assim agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos que esperaram pacientemente para nos perdoar, velaram por nós quando estagiávamos em outras situações, nas prisões dos vícios mentais, os vícios psíquicos. Peço aos irmãos que nos ajudem com suas forças psíquicas, direcionando ao alto, a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que nos ajudem na tarefa de doação de 10.000 cestas básicas. Precisamos de todas as energias, de todas as ajudas para continuarmos essa tarefa. Aqueles que quiserem nos ajudar, a instituição bancária Bradesco, agência 2199, dígito 7, conta poupança, 21320, dígito 9, CNPJ 03, 260 188 /1000 ao contrário, traço 03. Então, que Jesus nos abençoe e nos prepare para a próxima ocasião em que formos chamados a dialogar sobre o segundo estágio do psiquismo humano. E o segundo estágio do psiquismo humano aqui é evangelho puro, né? Destilado e aplicado na veia. Esse é o terceiro. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Obrigado.